chegarem. Então, já estamos ao vivo agora no nosso Facebook, entrando no YouTube também. A gente espera uns 2 minutos aqui para começar, né? Com o Fábio Brasil, com a Isabel Marques, com o Marcos Felipe, com o vereador Celso Janazzi. A nossa roda de conversa hoje é sobre cultura, resistência e solidariedade em tempos de pandemia, de coronavírus. Eu vou esperar mais 1 minuto ou 2, as pessoas chegando, aos poucos, que já mandou a mensagem. Só uns minutos, eu peço a paciência para vocês, né? Nós estamos começando hoje, lembrando que hoje São Paulo bateu recorde, infelizmente, de mortes pelo coronavírus. 340 pessoas em São Paulo, e no Brasil 1.300, e já quase 40 mil pessoas. Vamos passar, infelizmente, se não já passou, Celso, hoje, a Inglaterra, né? Aí o Brasil se torna o segundo país do mundo em mortes do coronavírus, só perdendo para os Estados Unidos, que já tem 100 mil. Então, eu não sei se já passou hoje, aí ia chegar, infelizmente, em 40 mil mortes. Daí já passa o Reino Unido. Isso é muito grave, até porque nós estamos no momento em que, no pior momento, o Estado de São Paulo, sobretudo no epicentro da crise, faz abertura no pior momento. É um paradoxo isso, né? Assim, no pior momento se faz abertura econômica, né? Então a gente tende, infelizmente, a gente não faz uma corrida de comparação, mas a gente vai alcançar quase que os Estados Unidos. Exatamente. Agora, eu fiquei chocado hoje com as cenas, né, do comércio aberto. A 25 de março foi aberta hoje, é uma loucura, já parecia formigueiro. Amanhã eles abrem os shoppings aqui em São Paulo. Então, é perigoso demais isso, eu acho irresponsável. Enfim, mas eu não vou fazer esse debate aqui, que não cabe, né? Mas primeiro, a gente sempre presta solidariedade às famílias das pessoas que perderam os seus entes queridos, né? Que hoje 1.300 pessoas, 1.300 mortes. Então, no mínimo, aí 1.300 famílias estão sofrendo bastante. Então, a gente deixa o nosso abraço e a nossa solidariedade, dizer que nós nos importamos com todas as vidas, todas elas são importantes. Bom, e hoje nós vamos falar, então, acho que agora já dá para começar, já deu quórum, Fábio, Isabel, Marcos e Celso, estamos com quórum já para começar a nossa roda de conversa sobre cultura, resistência e solidariedade em tempos de pandemia. E nós estamos hoje com as honrosas presenças da Isabel Marques, que é professora educadora, arte educadora, professora de dança, artista, o Fábio Brasil, que é diretor de teatro, é poeta, é escritor, é ator, é multiartista, e ambos pertencem ao Instituto Caleidos. Aí eu quero que depois vocês expliquem o que é o Instituto Caleidos. Estamos também com a honrosa presença do Marcos Felipe, que é artista da CIA Mungunzá, do Teatro de Containers, que fica no centro da cidade, um espaço bem interessante, alternativo, que tem cumprido um papel fundamental na área da cultura, na área da inclusão artística. E também com o nosso vereador Celso Janazzi, que vai ajudar a coordenar aqui os trabalhos da nossa live de hoje. E eu quero, então, nós estamos recebendo aqui várias pessoas na live, a gente vai depois colocar algumas perguntas para vocês, mas inicialmente eu gostaria, Isabel primeiro, depois o Fábio, que você falasse um pouco do Instituto, o trabalho do Instituto e qual foi a reconversão. Eu sei que ambos estão com trabalhos interessantes. A CIA Mungunzá, por exemplo, teve uma matéria agora na TV Globo, bem interessante, mostrando o trabalho de vocês. O Caleidos também tem um trabalho de combate à violência doméstica, violência contra as mulheres, e também um trabalho de solidariedade, sobretudo com a população. Enfim, eu quero que vocês falem sobre isso. Primeiro, a Isabel. Vamos lá, Isabel. Palavra é sua. Bom. Obrigada, boa noite a todos, a todas. Carlos, Celso, muito obrigada pelo convite. Acho que é uma honra a gente poder estar num momento desse, com esse grupo, discutindo e conversando por um tema que é tão caro para nós, né, que é a cultura, a resistência, a solidariedade. E, no nosso caso, todas as interfaces com a educação
quando a gente trata desses temas, né? E gostaria também de aproveitar, sabe, essa oportunidade, né, para parabenizar, Carlos e Celso, o trabalho de vocês na área da política, da cultura e da educação. Acho que a gente sempre pergunta, né, será que vocês têm alguns sósias, né? Porque vocês estão em todos os lugares, né? Eu acompanho vocês há muito tempo, e é tão gratificante saber que existem políticos atuantes, né, nessas áreas que são muito caras para nós, né? Então, obrigada por isso, e estamos juntos nessa batalha, que acho que sim, sempre foi muito grande, muito forte, mas que ela tem se intensificado agora com a pandemia, e com esse combo, né, não só com a pandemia, mas esse combo político, enfim, a situação que o Brasil está vivendo, especialmente São Paulo e a cidade de São Paulo, né? Então, a gente sou diretora Isabel Marques, né, sou diretora do Instituto Caleidos, é artista da dança, e eu e o Fábio, que vai falar daqui a pouquinho com vocês também, diretores do Caleidos Companhia de Dança. É uma companhia que completa 25 anos, no ano que vem, sempre voltada para essa interface, né, para essa interface entre a arte e a educação, dentro de contextos sociais, né? Nós temos nosso inspirador de fundo é o Paulo Freire, então na área da educação, gente, essa questão social, estar com a população, pensar a transformação social, e se dá, no nosso caso, né, via essa intersecção da dança com a educação. E agora eu acho que é um momento muito específico, né, dessa ação, para a gente trabalhar essa ação interseccionada, né, da arte, da educação e das questões sociais. Então, vou passar um pouco a palavra, e daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais do que a gente tem feito nesse momento de hoje. Ótimo. Então, vamos ouvir agora o Fábio. Então, agradecer o convite, Carlos, Celso. Fábio, só te cortando um pouco, tem uma mensagem do Edson Gabriel para vocês aqui. Olha, Fábio, Brasil e Isabel Marques, 2 craques que fazem poesia na dança e dançam belos poemas. Bem-vindos. Edson Gabriel. Puxa, obrigado. Sempre gentil, né? Pois é. Agradecer poder estar aqui, poder estar falando de um trabalho que para a gente é tão importante, é tão revigorante a gente poder trabalhar com arte e educação. E agora estamos aí abrindo, fortalecendo mais um apoio do nosso trabalho, que é essa ação direta, diferente da Tia do Mugunzá, que aparentemente tem uma ação direta mais contínua. Nossa ação a gente sempre chamou de ação indireta, ou seja, que é trabalhar com os professores na rede pública, e os professores é que atuariam diretamente com o público. E dessa vez nós invertemos um pouco a lógica para trabalhar diretamente nessa ação, da qual a gente vai falar depois, e é sempre muito bacana, é sempre muito gratificante poder ver uma ação se realizar e poder falar dela, poder conversar com gente tão bacana. Agradecer o convite aqui. Então, depois eu volto com vocês. Vamos aí falar com o Marcos Felipe, da companhia Munguzá de Teatro. Boa noite, Celso, Carlos, Fábio, Isabel. Muito obrigado pelo convite. Celso, muito bom estar com você sempre. Celso, que tem uma parceria consolidada de auxílio a gente do centro, da gente da cultura. Meu nome já, como mencionado, é Marcos. Eu faço parte de um coletivo de artistas e educadores chamado Companhia Munguzá de Teatro. A gente está atuando juntos e juntas há 12 anos nas áreas das artes cênicas e na área da arte e educação. E no ano de 2016, entre 2016 e 2017, nós criamos um espaço sociocultural no centro de São Paulo, chamado Teatro de Container Munguzá, que tem como principal objetivo fornecer arte e educação para a população envoltória daquele espaço, uma população em sua maioria em estado de vulnerabilização social. Então a gente está falando de um espaço que está praticamente 2 quadras da nossa famosa Cracolândia, que está em meio a uma série de questões políticas, tanto do ponto de vista da relação que se tem com a habitação, com a especulação imobiliária, como da relação que se tem com a saúde, com a assistência social. E aí a gente trabalha ali no front, no dia a dia, uma programação diária no Teatro de Container, todos os dias tem a programação,
e virou também um quintal para aquela população, porque além do teatro, é um espaço amplo, aberto, em que as populações, principalmente a população das ocupações Mauá, Prestes Maia e Gusmões, se utiliza muito desse espaço como quintal e extensão de suas próprias casas. Então, ali a gente desenvolve debate relacionado a todos os temas pertinentes à nossa contemporaneidade, além dos manifestos culturais, numa programação diária, claro, antes da pandemia. Muito bem. Os dois grupos, né, o Caleidos e o Mungunzá, trabalham com cultura e com arte mais contextualizada, né, com ramificação no contexto social, econômico, político, cultural. Enfim, não é uma arte separada, apartada da realidade. E dentro disso, Isabel, vocês estão desenvolvendo um trabalho muito interessante agora nesse... Eu quero saber como que foi esse trabalho de conversão, de reconversão durante a pandemia, né? Que vocês saem do espaço fechado e, enfim, eu queria saber como que foi essa reconversão. Então, nós estamos aqui dentro de casa, agora já faz quase 83 dias, né? E nos perguntando assim, o que a gente poderia estar fazendo mesmo todos trancados, e veio essa ideia da gente ter alguma ação, uma ação quase com várias faces, né? Quer dizer, com essa face, primeira face, que é uma preocupação que a gente já estava tendo há muito tempo, e a população está passando fome, né? A gente está em contato com as escolas públicas, que é o nosso contato, a nossa via direta de trabalho com as escolas, e conversando com os coordenadores, com os diretores, eles contando para a gente que 1/3, né, dos alunos estão recebendo auxílio alimentação, muitos deles foram cortados do Bolsa Família, então a gente começou a nossa primeira ideia para ver como é que a gente pode, então, chegar à comida, né, nesses locais, a partir dessa ação do Instituto, com os nossos amigos, enfim, com quem a gente conhece. E pensando nisso, a gente teve uma peculiaridade nesse projeto, que a gente intitulou de Caleido Solidário, né, Comida e Arte, e a gente pensou, acho que o Fábio vai falar isso um pouquinho depois, se só comida seria suficiente, ou se não, como é que a gente poderia ter uma contribuição também vinda da nossa profissão, como é que a gente poderia unir, fazer essa interface entre a arte, a educação, e essa necessidade básica da população, emergencial, na verdade, né? Que é chegar comida para essas famílias. Então, o projeto foi nascendo, só comigo com o Fábio, aqui confabulando dentro de casa, como é que a gente poderia fazer chegar arte também nessas famílias, e lembramos que, prioritariamente, quem abre as caixas são as mulheres. Então, junto com essa ideia, eu estava rodando toda essa notícia nas redes, né, que a violência doméstica cresceu 50%, né, quase 50% em tempos de pandemia, né, e então foi quando surgiu essa ideia de que eles receberiam a comida e essa arte dentro de um envelope, trabalhando a questão da violência doméstica contra as mulheres, endereçada às mulheres, né, tanto as mulheres que estão sofrendo violência, quanto as mulheres amigas, as mães, as meninas, né, como é que a gente poderia fazer chegar essa construção tripla, né, de mensagem para essas famílias que iam receber a comida também. Fábio, você quer complementar um pouquinho isso? Vamos lá. A primeira pergunta que acho que a Isabel já levantou, a nossa pergunta inicial era, eu posso fazer uma ação de cidadania, de solidariedade, extremamente necessária, extremamente importante, fazer chegar a cesta básica de comida onde precisa, ou seja, isso é emergencial, as notícias chegando uma atrás da outra, de mãe desesperada indo para as escolas, ver que é a única presença que ela representa do Estado, é importante que diga, a escola pública ainda é o lugar onde ela ajuda. Ela chega lá, na escola e fala, estou passando fome, então a escola recebeu, ali percebeu que, né, que a escola pública é uma parceria nossa já de 30 anos, a Isabel trabalhou com a Luísa Erundina, na gestão Paulo Freire, a relação com a escola pública sempre foi importante. Mas a pergunta e acho que o Marcos Gonzaga também tem essa pergunta, e o que mais eu posso fazer a partir da minha produção, a partir do que eu sou? Eu sou um artista, eu sou um criador de poesia, eu sou um cidadão artista, mais do que a cesta básica, o que mais a gente pode fazer? E aí começa a ideia de como que a arte vai intervir
né, nas questões das pessoas, que aí é o que o Carlos estava falando, que não é uma arte qualquer. A gente entende que arte também é processo de educação, também é processo de politização. Aí vamos pensar naquela questão de o que é uma questão dessas pessoas, além dessa questão de resolver comida, que outra questão a gente poderia atacar? E aí veio a questão da violência contra a mulher durante esse período de pandemia. A gente sabe que a violência doméstica não tem recorte de classe, é importante que se diga. A violência contra a mulher atinge classes altíssimas, classe média, classe baixa, é uma epidemia disseminada. A gente viu aquelas cenas horrorosas daquele cara que, após agredir a mulher, agrediu o policial que foi apartar. O cara falou, ganha R$1.000 por mês, você é não vou falar o palavrão dele, tu ganha R$1.000. Ou seja, então o cara ganha R$3.000 e é um agressor. Então não tem recorte de classe. Mas tem um ponto dessa campanha que a Isabel conduziu essa pesquisa para que eu começasse a criar os poemas, a informação e o entorno da agressão é que é diferente. Uma mulher de classe média agredida, ela tem muitos recursos, ela tem desde psicólogo, ela tem amigo, ela tem a família, ela tem todo um entorno dela que pode, de alguma maneira, dialogar com ela nessa situação. Ter um olhar mais lúcido. O que diferencia as populações, as mulheres em situação de vulnerabilidade, é que, normalmente, esse entorno naturalizou a agressão. É aquela mãe que vai falar: minha filha é assim mesmo, seu marido vai mudar. Minha filha, aceite, mulher nasceu para sofrer. É aquela amiga que fala: ai, mas faz um feijão que ele para de te bater. Sabe? Todo o entorno ali também ampara o agressor. Então, a gente precisa, estudando essa questão, a gente viu que a agressão não é uma possibilidade de classe. Jamais isso. Não tem nada. Já descobrimos que não tem a ver com classe, não tem a ver com bebida, não tem a ver. A agressão à mulher é algo que a nossa sociedade precisa parar e pensar com muita seriedade. Né? Mas o entorno é diferente. É que a gente pesquisou bastante, muito assim, todos esses documentos oficiais, literatura, né, que trabalha com a violência doméstica. Fala assim, em primeiro lugar, é a questão da informação, e às vezes, muitas vezes, não chega essa informação de que o que está acontecendo é violência. Em segundo lugar, é essa mulher reconhecer que o que está acontecendo dentro da casa dela é violência. Então, a gente voltou essa campanha de comida e arte, assim, para esse tópico, né, de informar e, sim, reconhecer. Como é que a gente pode, conhecendo pessoas também que estão sofrendo violência, ou como amigas de pessoas, como é que a gente pode se direcionar a elas, né? Então, a gente fez esses envelopes, né, são 5 cartões em cada envelope, né, que a gente pôs. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho. A gente contou com a contribuição super bacana da Hanna Lucatelli, que é uma muralista, e ela apresenta... Aqui dá para ver um pouco das imagens, né? Então, vamos fazer um pouquinho. Então, atrás de cada imagem que a Hanna trouxe para a gente, são imagens de mulheres, de deusas, que a gente acredita que tragam esse empoderamento para as mulheres. Os poemas que foram... Aqui dá para ver um, Fábio? Basta só um pouquinho que eu acho que a gente... Bonito. Não gera só ciúme, né? Gera crime também, né? Então, esse é um dos poemas que foram criados 5 poemas e 5 cartões que vão dentro, estão indo, né, ainda, né, porque as cestas estão chegando agora na população, com essa ideia da gente começar a conversar sobre essa questão, porque muitas vezes as mulheres têm vergonha de falar sobre isso, obviamente, né, então a gente está pensando que isso pode gerar a nossa discussão, pode gerar essa conscientização dessa questão dentro das casas, né. Muito bem. Pode terminar. Uma proposição da gente que era pegar um material muito bonito na mão delas. Então, são cartões chiquérrimos, um papel crochê sensacional. Ela ter um material que ela gostasse de ver. Aquilo é bonito.
As imagens da Hannah Lucatelli são sensacionais, ou seja, foi um presente que ela nos doou, né? Ela é uma muralista, ela levou o grafite dela, a arte dela para o mundo inteiro, ela nos doou 5 imagens dessas mulheres deusas, né? E o poema tentar esse poema de comunicação rápida, um poema que falasse da questão da violência, é um tema muito difícil, foi, né? E de maneira rápida, comunicar rapidamente, né? Ela ter ali uma informação para ser um disparador de reflexão. Foi um pouco esse o nosso caminho de produzir os poemas e fazer chegar. E essa certeza de que vai chegar na mão, primeiramente, de uma mulher. Então, a gente foi algo de pensar assim, ela é que vai distribuir esse alimento. A hora que ela abrir essa caixa, tem ali um presente para ela. É algo especial para ela. Bonita, mulheres empoderadas, bacanas, e atrás um poema que levasse ela... Se eu tentar quebrar um pouco o senso comum que está ali em torno da violência, a gente colocar novas falas ali. Foi um pouco essa a nossa ideia. Ótimo, eu já volto em vocês, agora eu vou passar para o Marcos. Marcos, já tem uma intervenção aqui para você do Caio Rubinho Zinetti, dizendo o seguinte: desde antes da pandemia, o espaço do Teatro Munguzá tem sido fundamental para articular a luta da região. Então, eu queria que você já entrasse no projeto de vocês agora, para que a gente conheça. Bom, a gente cessou as atividades desde a inauguração até meados de março, com 250 mil pessoas visitando o teatro. Então, é um número bem significativo. Se a gente analisar que é um teatro que ainda não habita muito a memória afetiva das pessoas, porque é relativamente novo, que é um espaço relativamente pequeno e onde ele se encontra, ou seja, ainda está permeado pelo nosso preconceito. Então, receber 250 mil pessoas durante toda essa trajetória é um número bem importante para a gente. Como não poderia ser diferente, até pela nossa própria atuação em militância política, logo que surgiu o isolamento social, a pandemia, nós cessamos as atividades culturais do teatro, mas nós continuamos com o teatro aberto para toda a população em estado de vulnerabilização social. Então, o teatro virou talvez o principal ponto de assistência social da região central de São Paulo, e aí estou falando de Santa Efigênia / Luz. Então, a gente tem um atendimento de aproximadamente 600 pessoas por dia, então a gente está distribuindo aproximadamente 50 refeições diariamente, e o espaço virou o QG, virou um local onde muitos coletivos atuantes relacionados aos direitos humanos fazem dali a sua sede, o seu ponto de encontro e seu local para reuniões estratégicas. Então, nós estamos ali, por exemplo, abrigando Médicos Sem Fronteiras, que está atuando em algumas regiões do centro. A gente está também com o coletivo Tem Sentimento, um coletivo de geração de renda para mulheres cis e trans da região do Fluxo. Estamos com o Pagode na Lata, Paulistinos, enfim, é uma rede de muitos coletivos que se encontram ali para atuar diariamente relacionado à assistência social. O espaço permanece aberto para a higiene, tanto da população em situação de rua como de dependentes químicos. A gente está como ponto de recebimento e entrega de cesta básica, kits de higiene e cobertor. Então, essa é a nossa atuação social que o teatro está fazendo hoje. Então, a gente tem planos, já distribuímos 20 mil refeições nesses meses que nos antecederam, e a ideia é distribuir mais 30 mil até final de julho. Então, essa é a atuação social que a gente está fazendo no teatro, e junto com isso, nós abrimos uma ação, que é a nossa ação, também ação artística. Nós criamos um selo, Munguzá Digital, e a gente está subindo nas plataformas digitais todos os conteúdos artísticos, não só da Companhia Munguzá, como de muitos artistas de São Paulo. Então, a gente está subindo nos sites, Instagram, YouTube, Facebook. Então, por exemplo, agora a gente está com uma mostra de aquilombamento digital, que é depoimentos de artistas pretos e pretas, sobre como se deu essa construção de empoderamento, como isso vai seguir daqui para frente, pós-pandemia.
A gente está agora também com uma série de shows, lives, que começou agora no sábado com o Chico César, e a gente vai caminhar com o André Abujanra, Linda Quebrada, Dani Negro, enfim, tem uma Ana Canhas, então tem uma série de shows, lives, que a gente está subindo, e aí nesse formato a gente segue tanto na nossa atuação artística, produzir cultura, entregar cultura, enfim, manifestos artísticos para a população, como também está ali na ponta, nas ações sociais do Teatro de Container, para aquela população que mais necessita de cuidados e de políticas públicas estruturantes e que mais tem faltado nesse momento. É interessante dizer também que ali a gente virou um dos principais pontos de atuação relacionados à assistência social no centro de São Paulo, e não somos do poder público. Então, isso escancara uma ineficácia do poder público, uma ausência de política estruturante do Estado, políticas relevantes relacionadas tanto ao consumo abusivo de drogas, como até relacionado ao nosso sistema de habitação. O centro tem uma questão séria com a habitação. Enfim, como a gente não tem essas políticas estruturantes durante grandes períodos, e essas políticas, quando acontecem, elas são parcas e logo cessam na medida em que muda-se a gestão do executivo, então a gente fica sempre correndo atrás do próprio rabo, e quando acontece um fenômeno como estamos vivendo hoje, um fenômeno dessa pandemia, que escancara essa nossa ineficácia, a gente precisa se respaldar ou se apoiar na solidariedade. Então, o que em tese é uma pena, né, do tipo, a gente precisa fazer uma análise crítica sobre isso. O próprio município lançou, se não me falha a memória, o plano é o SP Solidária. Então a gente começa a perceber que a solidariedade passa a ser política pública, ao invés de a gente ter batalhado muito antes para que isso não acontecesse. Então, esses são os formatos que a gente trabalha. Hoje a gente tem um apoio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, tem apoio de alguns vereadores, está aqui Celso, que sempre nos apoia, Suplicy, que sempre nos apoia, Soninha, assim, pessoas que mais relacionadas à questão da humanidade, que tem um pensamento mais amplo com relação a quem está na ponta, então também tem esse apoio, mas um pouco de descaso ou um completo descaso do Estado e um completo descaso também de políticas públicas em nível federal, que nesse momento trabalha fortemente como criminalização dos artistas, da arte como um todo, e do Estado a gente está, por exemplo, há 3 meses em período de isolamento, os artistas completamente isolados em qualquer estrutura, seja emocional e financeira, e a gente não tem absolutamente nada do ponto de vista de política pública relacionada ao Estado. Então, o município que ainda está na cidade de São Paulo segurando minimamente, mesmo com todas as suas questões, mas segurando minimamente as políticas culturais. A gente tem um secretário que há 3 meses a gente não sabe o que ele está fazendo para armar uma rede de proteção com relação aos artistas. Falei muito, né? Não, foi ótimo. Eu vou passar para o vereador Celso Gianazzi. Celso, ele tocou em vários pontos importantes aí da questão da falta de proteção social, uma rede de proteção social que já vinha bem de antes, como você falou, Marcos, e agora isso foi revelado e acentuado, né? Piora a situação. E tem essa questão também, Celso, que ele levantou, que você está batalhando lá na Câmara e nós também na Assembleia, que é essa proteção para os artistas, que foram completamente abandonados. Os artistas e os trabalhadores da cultura em geral já estão passando fome e necessidade, porque não tem nenhum tipo de amparo, né? Daí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, tá. Primeiramente, Isabel, boa noite. Fábio, boa noite. Marcos também. Carlos, também boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui nas redes sociais. É um prazer enorme estar aqui com lutadores sociais, artistas, educadores, pessoas que pensam a educação, a arte, cultura, a justiça social. Então, vocês representam Caleidos, a Companhia Mugunzá, são coletivos de cultura, de arte, educação, de cultura, que são verdadeiros instrumentos de resistência e luta, né? E, nesse momento, vocês
tem um papel fundamental. Vocês se reinventam, né? E atua com a cultura e a solidariedade, sobretudo esses projetos que vocês fizeram. O Marcos tocou num ponto fundamental ali, que é a falta de política pública mesmo. E a gente sabe do trabalho que tem a Companhia Mugunzá, um teatro de container ali, a gente acompanha há muito tempo, já desde antes da pandemia, né, Marcos? Vocês têm essa proposta inclusiva ali, sempre foi inclusiva, levamos eventos ali no teatro de container, maravilhoso o espaço, a proposta de fazer a inclusão das pessoas em situação de rua. Então, e nesse momento que vocês têm essa atuação, substituindo, né, a ineficácia do governo municipal, do governo estadual, falta de políticas públicas, nós temos esses coletivos, agradecemos que temos esses coletivos, precisamos incentivá-los até, dar força para que vocês sobrevivam a tudo isso, né, esse esforço que vocês têm, continuem fazendo também, né, continuem atuando para que a gente saia também na pandemia e volte vocês atuando na área da cultura. E o Caleidos, o Fábio e a Isabel, eles colocaram que é um ponto que é muito, muito importante, né, que é esse projeto de a cesta básica, com comida e arte, né, que chama o projeto. Você alimenta o corpo, que é preciso, com as cestas básicas, mas você também alimenta a alma e traz informação, né, para as mulheres vítimas de violência, que a gente tem acompanhado, que o número da violência contra as mulheres aumentou absurdamente, né, com essa pandemia. Então, vocês, com esse projeto, levam a cesta básica e ainda leva a cultura, a informação para que essas pessoas possam se defender. E a gente tem na Câmara Municipal alguns projetos voltados nessa linha, né, na defesa da mulher vítima de violência. Então, acho que o nosso mandato lá na Câmara Municipal foi um dos mandatos que mais apresentou projetos nesse momento da pandemia, ações voltadas aí para as mulheres vítimas de violência e também para as pessoas em situação de rua. Então, são vários projetos que nós apresentamos, lavatório, o cadastramento para as pessoas em situação de rua, lavatório, as pias, né, disponibilização de álcool em gel, quarto de hotéis, a reserva de quarto de hotéis para as pessoas em situação de rua. Nós trabalhamos nosso projeto, nós trabalhamos numa emenda no projeto do Executivo, foi aprovado, está valendo, para que as pessoas possam fazer o isolamento social, pessoas que em situação de rua. E no caso das mulheres, o passe livre, do projeto Passe Livre para as mulheres vítimas de violência, a garantia de proteção às mulheres vítimas de violência com a facilidade, inclusive da aplicação da Lei Maria da Penha, que é as mulheres vítimas de violência na cidade de São Paulo no momento da pandemia. E um dos projetos que assim nós atuamos bastante foi nessa que o Carlos falou, da proteção social aos trabalhadores, né? Inclusive aí os trabalhadores da área da cultura, porque esses são os mais afetados, né? Nós já conversamos com várias pessoas da área da cultura, Marcos, Isabel, Fábio, e todos nos trazem aqui essa preocupação que eles foram esquecidos, foram abandonados. E a gente está trabalhando um projeto de lei para que crie uma rede emergencial para que os trabalhadores da área da cultura eles possam fazer esse isolamento social e sobreviver nesse período da pandemia. Então, é importante isso, é importante essa luta, mas mais importante ainda é o que vocês estão desenvolvendo, né? Trazendo cultura e solidariedade. Então, vocês já faziam um trabalho muito bonito, continuam fazendo muito mais agora, nesse momento difícil. Então, parabéns mesmo para vocês por essa luta que vocês desenvolvem aí na educação, na arte, na cultura e na justiça social dessa cidade. Celso, só antes de passar a palavra, devolver para a Isabel e o Fábio Brasil, eu queria dizer que você tem um projeto lá na Câmara Municipal para a área da cultura. Nós temos um na Assembleia Legislativa também, que é o 253, que é um projeto coletivo que nós construímos com os artistas, com os trabalhadores da cultura, que garante essa renda básica específica para os trabalhadores da cultura, e tem o projeto Aldir Blanc, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e foi para a sanção presidencial. O presidente tem aproximadamente 15 dias para sancionar ou vetar. Nós estamos fazendo um cerco em relação à tentativa de aprovar
uma renda emergencial para socorrer todos os trabalhadores da cultura. Só em São Paulo, no estado de São Paulo, nós temos 1 milhão de trabalhadores da cultura, envolvendo artistas, iluminadores, técnicos de som, todos os trabalhadores da cadeia criativa de cultura. E no Brasil nós temos 5 milhões de trabalhadores da área da cultura. Então, por isso que se faz necessária a aprovação dessa renda emergencial específica para os trabalhadores da cultura. Isabel, quero que você volte a palavra para você. Depois eu quero que o Fábio Brasil faça uma intervenção, uma performance aqui, artística, poética. Mas aí a Luciana Santos fez uma intervenção que é a seguinte, ela cita aqui a música dos Titãs, né? A gente não tem fome só de comida, a gente quer diversão e arte. É o que vocês estão fazendo, Isabel. Bacana, Luciana, porque a gente se inspirou muito nessa música mesmo, né? E não só no que a gente poderia, como a gente poderia estar contribuindo, né, mais também com a arte que a gente produz, que a gente faz. Mas eu queria estar falando aqui um pouquinho. Marcos, gostei muito de conhecer o trabalho de vocês. Eu estou muito impressionada mesmo com essa rede social que vocês formaram e que trabalho tão importante, tão bacana, né, que já estava em realização e agora ele só se ampliou, né, na verdade, essa rede de trabalhadores da cultura, de trabalhadores sociais. A nossa rede, como você falou, é uma rede bem menor do que a sua, eu acho, né? Mas talvez porque é uma rede que se forma entre as escolas públicas, né? E esse projeto ele foi direcionado já para um território que é no Pari Canindé, na Zona Leste, né? De escolas que já estavam formando um território de relação, de ajuda mútua. E a gente conheceu esse território a partir do coordenador pedagógico, né, do Carlos Eduardo Fernandes, que ele falou, olha, nós já temos um grupo organizado no Paris, se vocês quiserem enviar, e para a gente manter esse nosso contato com as escolas. E aí eu queria, então, agradecer mesmo, aproveitar essa oportunidade para agradecer não só o CADU, mas a Associação Beneficente de Amor ao Próximo, que é uma associação no bairro do Pari Canindé, que está fazendo a distribuição das cestas. Um trabalho muito cuidadoso. Quem está nessa associação é o Dília Nascimento e o Fábio Madureira, que são ex-alunos das escolas da região. Então, acho que a partir a gente só detonou o processo de distribuição de arrecadação das cestas, de produção da arte, mas quem está fazendo esse trabalho lá na ponta são as próprias escolas. Então, acho que isso tem um sentido especial das escolas e das famílias estarem se mobilizando dentro dessa rede solidária, né? E a gente dentro das caixas, a gente tem esse contato indireto com a população, mas principalmente falando de políticas públicas, né, Carlos e Celso, a gente sabe que, em termos de educação, nessa época de pandemia, né, menos de 25% dos alunos estão tendo acesso às redes, né, pelas condições precárias mesmo, né, e acesso, e os professores trabalhando em condições absolutamente impróprias, pessoas que nunca trabalharam com educação à distância. Não estou falando só da falta de material, mas o que fazer nesse momento, como é a angústia de não estar conseguindo contactar os alunos, né? Então, a gente está num processo agora também de conversar com essas escolas e ver como é que a gente pode, dentro do nosso braço da companhia do Instituto, esse braço de formação de professores de educação, como é que a gente já pode colocar algumas coisas na rede e estar propondo esse diálogo com esses professores que estão nessa angústia de tentar redescobrir o que fazer com os alunos nessa época digital, né? E a gente não teve essa agilidade toda sua, não, viu, Marcos? A gente também vai lento nesse processo de digitalização, né? Nós ficamos bem, não só assustados, mas a gente não teve essa agilidade, essa eficiência. Então, ouvindo você falar, me entusiasma muito, assim, vamos ver como é que a gente pode, a gente já está em contato com algumas escolas, né, que já são as escolas parceiras do Caleiros, para ver como é que a gente pode propor mais ações na nossa área mesmo, de arte, educação, de dança, educação e poesia, para estar reconstruindo essa rede de ensino de arte, né, nessa região. Eu queria passar para o Fábio, mas, Fábio, olha, tem uma intervenção aqui do Vitor Guerreiro, na quarentena, só cultura, né? A arte salva. É o nosso recurso. Eu ia falar exatamente disso em relação à atuação do Mugunzá, que eu não conhecia a extensão dela, claro que conhecia, né, o teatro, mas não sabia a extensão do trabalho de vocês.
quando a gente começou a pensar a campanha, a gente começou de um princípio que eu acho que é muito próximo do que vocês estão trabalhando, eu creio, né? Que é, se a fome desumaniza, e para mim está claro, a fome desumaniza, você chegar só com comida não é o suficiente. Sabe? Claro que é importantíssimo, aqui em nenhum momento essa fala ela tenta diminuir as ações que são de intervenção imediata, mas a gente começou a trabalhar, a ampliar um pouquinho essa lógica, nessa medida do só comida não pode ser a nossa resposta. Sabe assim, você está tendo um processo de desumanização daquelas pessoas, daquelas populações, você chegar só com comida não é essa resposta não é completa. A gente fica assim, na lógica do capital, você é um sujeito que você é como uma máquina que você vai botar combustível e aquilo vai ter que funcionar. Se a gente chega só com comida, você está entrando nessa lógica. Né? Ou seja, põe comida ali que aquilo vai funcionar. Tem todo um trabalho de acolhimento, de levar processo de reflexão, né? Que é isso que eu acho que tem que atuar junto, não é? A gente fica pensando assim, poxa, para nós, se a fome é uma escolha, se a fome desumaniza, só comida não é a resposta. Se a fome é uma escolha política, é uma escolha de necropolítica, ou seja, tem um Estado que escolhe que aquela população vai passar fome, vai morrer, vai ficar doente, é uma escolha, né? A gente chega lá, a comida não pode sozinha, não pode ser a resposta. Né? Ou seja, a gente está sempre entendendo que tem que chegar política ali, tem que chegar uma ação política também. Né? E aí junta muito com o que o Celso estava falando. O Estado abdica de fazer esse papel. Né? E não é uma abdica porque está cansado, porque está fazendo tempo, é uma escolha muito concreta, né? de deixar aquelas populações o único recurso é a solidariedade de grupos como o Mungunzá, a atuação de políticos como vocês, né? É óbvio que isso tem que ser dito, é um orgulho estar aqui com vocês, porque a gente vê que vocês estão lá, estão na ponta, estão batalhando. Né? Quando a solidariedade, aí eu estou muito na fala do Marcos, a solidariedade que deveria ser uma grande exceção, não devia ser necessária, o Estado que tinha que estar lá, acaba sendo o único recurso dessas pessoas para chegar na comida, né? Uma coisa tão necessária, né? Você não vai fazer uma intervenção artística? Quer mesmo? Então vamos lá, olha só. Eu escrevi um poema logo no começo da quarentena, em que eu demorei um pouco para entender onde eu estava, o que estava acontecendo, aí ele começou a nascer. Então vai lá, ele chama Passadiço. Passadiço é uma ponte, né? Quando chegarmos ao outro lado de tudo isso, não estaremos todos livres e ilesos. Alguns estarão, outros ainda presos deste lado, tornado outro, agora ele. Então teremos só uma certeza: não há retorno. O outro lado de tudo isso é dentro de casa, mas após o precipício. Quando chegarmos ao fim e ao cabo de tudo isso, terá sido por uma ponte de estilhaços, feita de ontem, restos de antes, uma ponte de escombros, toscas tábuas de memória, pregos de sonho e melancolia. Não haverá rimos, aço, concreto, uma ponte ébria a custo que se equilibra, viajada às cegas e com bagagem exígua. Fica a timidez que vacila, o orgulho que paralisa, fica o egoísmo que corrompe, ficam preguiças e covardias.
iniciada a ponte, ao mesmo tempo passo e engenharia, não haverá retorno. Não haverá resgates ou envios prévios. Também não há promessas de horizonte. Qualquer volume extra fica pela travessia ou que com ele se afunde. Quando por fim chegarmos ao outro lado de tudo isso, teremos pouco. Cada um com suas escolhas e é tudo. O que quer que lá façamos será acordo, encontro, conjunto, partilha de poucos recursos. Se chegarmos, estaremos todos, enfim, no mesmo mundo. Maravilha! Maravilha! Parabéns, Fábio Brasil. Vamos chegar no mesmo mundo. Um dia vamos estar todos no mesmo mundo. Exatamente. Eu quero fazer duas perguntas para o Marcos. Uma já está aqui, é do Fábio Bozan. Por que o nome Mungunzá tem relação com Mungunzá do Nordeste? Essa é a primeira pergunta, explicando por que vocês usam o nome de Mungunzá. E segunda pergunta é em cima do poema do Fábio. Você, como artista, como ser humano, como militante da cultura e das áreas sociais, você acredita que será construída uma nova normalidade no pós-pandemia, mas que nós não voltaremos à normalidade anterior, porque foi ela que nos trouxe a esse caos, a essa crise, não só em relação à doença, mas ao pandemônio político, né? Você acha que será construída uma nova normalidade, com outros valores, que nós vamos avançar enquanto seres humanos, enquanto organização social? Essa pergunta, essa segunda é uma bomba no meu colo, né? Eu acho, bom, pelo nome, que acho que o nome está mais simples. O nome surgiu pós-escola, nós somos oriundos de escolas de teatro, e na época a gente escolheu porque existia uma piada meio comum, quando a gente foi escolher o nome, a gente escolheu Mungunzá. E é estranho porque o Mungunzá não tem absolutamente nada a ver com o trabalho que a gente faz estético, né? A gente aborda um tema estético, a gente versa sobre uma estética que é muito diferente do nosso imaginário popular quando se lembra da palavra Mungunzá, que para quem não sabe é canjica. E aí a gente sempre se questionou, mas nunca mudou o nome, até que quando nós fizemos 10 anos de companhia, isso agora em 2018, um pesquisador foi escrever um livro sobre esses 10 anos de grupo, e ele falou para a gente que o nome do grupo não poderia ser diferente, que teria que ser Mungunzá. E aí a gente ficou surpreso, falou, como assim, né? Tipo, todo mundo nos questiona o nome e tudo. Aí ele falou assim, porque Mungunzá é oferenda de orixá, e o que vocês fazem é oferenda, assim. Isso nos bateu muito, até pela nossa fileira religiosa, até por onde a gente caminha, pelas escolhas que a gente faz na vida. Ser oferenda, ter um nome que refere-se a uma oferenda de orixá, nos diz muito respeito, e aí a gente falou, engraçado, depois de 10 anos a gente entendeu por que a gente tem o nome de Mungunzá, e para a gente faz todo sentido. Com relação à sua segunda questão, que é polêmica e difícil, a gente, acho que como um todo, na sociedade, vem surfando entre otimismo e pessimismo. Dias mais otimistas, dias mais pessimistas. Eu vou pegar um gancho um pouco antes, sobre a gente estava falando do processo de digitalização dos acervos, digitalização dos manifestos culturais, até para subir nas nossas plataformas digitais, e a gente tem feito muito esse questionamento, quem é que está produzindo esse tipo de arte e está produzindo para quem? Então, porque tecnologia é uma coisa cara, então da gente não se utilizar desse artifício, novamente, da tecnologia, se defender dentro desse argumento e nos apartar ainda mais. Então, por exemplo, aqui, falando relativamente do município de São Paulo, em que a gente tem os céus, que a gente tinha os céus, as apresentações artísticas nos céus, mesmo com uma política muito ruim do quesito de centralização da cultura dentro das nossas periferias, ainda existiam veias que conseguia chegar na ponta. E eu fico me perguntando hoje quais manifestos artísticos que a gente vai conseguir fazer e quais manifestos que vai conseguir chegar na ponta.
Então, eu tenho me questionado se a gente novamente não vai produzir artisticamente calcado nos nossos privilégios para privilegiados. E aí eu estou pegando como exemplo a educação que não está conseguindo chegar com as suas aulas em quem mais precisa. Então, quem está mantendo os nossos ensinos à distância são a população classe média alta, enfim, a gente não está conseguindo caminhar com os estudos para as classes mais baixas. Então, tem uma tendência a relacionar a cultura, os manifestos culturais nos seus formatos digitais também para isso. Então, a gente vai continuar produzindo, correndo atrás do próprio rabo e fomentando cultura para quem já está habituado, para quem já consome cultura. Então, esse é um senão que eu acho que a gente precisa conversar sobre ele, que é importante que nos debatemos e que debatemos sobre ele. Porque os artistas foram os primeiros a trabalhar, a parar, e seremos os últimos a voltarmos à nossa situação. Até porque a gente trabalha, com algumas exceções, claro, mas a gente trabalha dentro do contato, da pele, do tato, dentro da aglomeração. Então, fica muito difícil de saber como voltaremos. E não podemos, em hipótese alguma, voltar para ser mola propulsora de economia, porque a gente está falando de vidas humanas. Então, enquanto tiver questões relacionadas à pandemia, a perigo, não podemos voltar. Não iremos voltar por causa da economia. Então, também tem uma relação ética. Eu entendo que a situação normal nos trouxe até aqui e que não deveremos nunca voltar ao normal. Mas eu acredito que a gente, em escala micro, vai rever alguns valores, mas eu sou muito militante e acho que esse é o principal momento, que a gente não pode perder essa oportunidade para emplacar uma renda básica perene, uma renda básica cidadania perene, e para emplacar a taxação de grandes fortunas. Eu acho que se a gente conseguir emplacar, o campo progressista se unir, emplacar essas duas políticas, a gente vai sair mais forte desse momento tão obscuro que a gente está vivendo. Eu acho que se a gente passar por esse momento sem conseguir emplacar uma renda que seja permanente, sem conseguir taxar grandes fortunas, a gente novamente vai... e agora ainda mais difícil, né? Porque a gente vai entrar num caos econômico, a gente vai novamente correr atrás do próprio rabo e vai ser ainda mais difícil por causa do caos econômico que a gente vai se meter. A gente ainda tem praticamente 2 anos e meio de um governo completamente obscurantista em nível federal. Então, as coisas têm uma tendência, infelizmente, falo isso com o coração despedaçado, mas tem uma tendência a não ser um futuro solar para a gente, a não ter um futuro solar, se a gente do campo progressista não se unir para emplacar algumas políticas básicas estruturantes. Legal a sua intervenção, Marcos. Quero concordar com você. Primeiro que nós temos que interferir no curso da história. Nós podemos mudar o rumo desse processo histórico. Isso é fundamental. E o Estado vai ser fundamental nesse processo, né? Os neoliberais, os defensores do mercado desapareceram, eles sumiram porque eles não têm solução para tirar a população da crise. E a vida vale mais que a economia, que o emprego. Primeiro nós temos que sobreviver, a economia ela vem depois. E a gente vai precisar muito do Estado, de renda mínima, renda básica, rede de proteção social, até porque o Brasil tem esses recursos. O Brasil é um país rico. Eu sempre digo, o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, tem 3 trilhões de reais no caixa do Tesouro Nacional, tem reservas cambiais de 340 bilhões de dólares. Então, o Brasil tem condições de dar amparo para toda a população. Acontece que é o que você falou, nós temos que fazer os enfrentamentos, taxando grandes fortunas, grandes heranças, lucros e dividendos que não são taxados no Brasil, enfim, fazer uma reforma tributária onde os ricos paguem a conta. Isso é possível ser feito no Brasil. Por exemplo, só o Brasil e a Estônia são os 2 únicos países do mundo que não cobram taxas de lucros e dividendos. Então, a desigualdade é profunda do Brasil. Ao mesmo tempo que o Brasil é uma grande economia, é um país rico, mas ele também é um dos países mais desiguais
do mundo. E é uma luta que a gente vai fazer e a cultura vai nos ajudar bastante, sem dúvida nenhuma. Nós vamos para a última rodada aqui, então vou devolver a palavra para a Isabel Marques, para ela fazer as considerações finais, se você quiser falar ainda alguma coisa do projeto que ficou pendente, e deixar sua mensagem aqui de esperança, que é uma prática das nossas lives, uma esperança engajada, de Paulo Freire, do verbo esperançar. Esperançar. Então, o que a gente esperança, né? Na verdade, acho que a gente tem conversado muito, a gente esperança que esse futuro próximo, né, quando a gente fala muito da pós-pandemia... Isabel, olha só, a Patrícia do Prado, sou paulistana, professora, estou aqui no interior de Goiás há 20 anos. A Isabel Marques é minha referência de dança na Escola da Formação de Professores de Educação Física da Universidade Federal de Catalão. Uma homenagem a você. Nossa. Bem de longe, hein? Muito obrigada, que delícia ouvir isso, Patrícia. Obrigada pela força, né? Que bom saber que a gente está conseguindo dialogar com pessoas que não estão tão presentes, e é bom te ver aqui, né? Que eu acho que é uma das coisas boas, vamos falar das coisas boas que estão acontecendo, que a gente voltou a se encontrar com as pessoas de uma outra forma. Né? Eu sei que é uma forma muito restrita, e está assim, né, Marcos? Restrita a uma classe média, obviamente. E eu tenho muito medo da gente estar correndo atrás dessas mudanças emergenciais agora em termos de produção artística mesmo, todo mundo fazendo lives, botando aula para vender e disponibilizando o que a gente tem de mais caro, que é o nosso trabalho, né, disponibilizando nas redes, atingindo muito poucas pessoas, ou só uma parcela dessa população, e que isso está substituindo o nosso trabalho, que é das artes cênicas, que é da relação, que é do corpo, quer dizer, o que a gente mais preza no trabalho do Calleido, justamente o nosso trabalho é todo baseado na interatividade. Isso é desesperador quando você está pensando numa tela frontal, tá certo? Você só vê metade do corpo das pessoas, então o que a gente está agora fazendo nesse momento? E estou muito preocupada com isso, que a gente está correndo atrás, como artistas e professores, correndo atrás das telas, enquanto a gente não volta. Então, meu medo é assim, enquanto a gente não volta, quer dizer, quando a gente voltar, vai ser tudo a mesma coisa? A gente vai voltar a fazer o que a gente fazia, né? Não em termos só de arte, mas de organização social mesmo, né? Ou esse universo das relações já está transformado, a gente vai estar vivendo o hoje já em perspectivas do que a gente vai fazer depois, mas viver o hoje o presencial. Eu não estou conseguindo muito jogar isso para o pós-pandemia, sabendo que 40 mil pessoas já morreram. Então, a gente está pensando no hoje, ou a gente está só agora esperando o que virá. Acho que isso é uma coisa para a gente pensar muito, né? E talvez vendo essa questão da tecnologia com uma possibilidade de ampliar, talvez, o nosso trabalho, mas de forma alguma de substituir, né? Porque a gente sabe o quanto isso é deficiente e é precário, né? E tem essa esperança de que a gente já conseguir sair sair de casa, sair desse confinamento, que a gente tem falado muito aqui em casa, né, Fábio? Vou tirar a sua fala, que a gente não sai daqui com o capitalismo de máscara, né? Quer dizer, que a única coisa que que agora todo mundo está de máscara na rua e nada mais, né? Então, acho que a gente tem que pensar muito nisso, como é que a gente está de máscara, tudo bem, mas que não seja essa a única mudança, quando a gente puder estar de novo em cena, se relacionando com as pessoas. E tem mais uma coisa que está me preocupando. Hoje eu recebi um protocolo de artistas, infelizmente eu estou aqui sem a referência correta, de todos os protocolos que um teatro deve seguir quando nós voltarmos, quando houver a reabertura dos teatros. Protocolos absolutamente impossíveis de seguir, que vai desde a higienização dos corrimãos, entendeu? Todos os dias. E, de novo, o que me preocupa muito é que, como a Europa já está reabrindo, que os modelos europeus vão ser, de novo, os nossos modelos de reabertura. A gente tomar muito cuidado, porque o protocolo que eu li hoje é um protocolo europeu. O nosso teatro, a nossa cena, não é a cena europeia, né? E a gente está, de novo, com esses protocolos de limpeza, de higienização e de cena. Quer dizer, se eu pensar no trabalho do Calleido, que é todo interativo corporal, pensar num teatro que tem que ter uma cadeira, um distanciamento de 1 metro, e mais uma cadeira, mais um distanciamento de 1 metro, e a gente não vai poder nem pegar nas crianças, tá certo? Vai transformar totalmente. Tá certo? Então, é um modelo europeu que a gente tem que ter cuidado para não importar de novo esse modelo, mas a gente tem que descobrir na nossa cena, na nossa arte, nas nossas relações que perpassam, sim, a escola e a educação, o que a gente vai estar fazendo. E eu tenho muita fé que a gente vai conseguir, sim, viu, Carlos?
É só a gente ver o que a gente sempre conhece, né, da arte da cena, que é estar presente hoje para entender o que está acontecendo e, aos poucos, nesse processo, dessa presença, a gente descobrindo o que tem que fazer, né? E agradecer a oportunidade de estar aqui e agradecer a todas as pessoas que colaboraram com a campanha, ou com dinheiro, ou com divulgação, entregas de cestas, formação de territórios, confecção de máscaras, né? Queria agradecer publicamente todas essas pessoas e a gente espera estar continuando agora com a campanha, aprofundando mais com outras pessoas. Obrigada, viu? Obrigado, Isabel Marques. Passar para o Fábio deixar a mensagem dele. Então, Marco, vou aqui falar com o Marco, deixar o pessoal do munguzá, avisar que sim, tem uma receita de munguzá salgado, que não é a nossa canjica branca, que eu sei fazer, ok? A gente vai se encontrar, a gente vai fazer uma panela grande, mas é justamente com o milho da canjica, mas você faz com feijão fradinho, rapaz, a gente precisa se encontrar para fazer essa receita. Então, fica a esperança de que a gente vai voltar sim a se encontrar. Eu tenho uma outra esperança, ainda pegando carona na tua fala, a minha esperança nasce de... tem muita coisa ruim, isso nos assusta, mas a indústria do entretenimento está ruindo também, tá certo? E quando eu vejo a indústria do entretenimento ruim, pode ser que esse incômodo nasça uma cultura, sabe? Assim... eu sinto que o espaço ele é muito tomado por essa indústria e talvez as rachaduras que ela vai sofrer mais do que a gente está acostumado a produzir um pouco. A gente sabe subir na escada, consertar qualquer coisa, então pega essa piscina e vai lá, pega uma lâmpada, pega uma chinesinha mais barata e repõe a lâmpada. A gente sabe lidar com esse lugar do ter menos. Então, talvez quem sofra mais é o grande musical, certo? Então, tem uma rachadura aí que eu acho que abre um espaço para trabalhos de base e trabalhos de encontro. Então, a minha esperança passa um pouco por aí. Não acho que vai mudar coletivamente, mas eu acho que uma parcela importante de nós, brasileiros, vamos sair com uma nova experiência para trocar. Eu não acredito em grandes mudanças coletivas, mas eu tenho esperança de que a gente vai construir um saltinho de consciência. A Isabel tem falado muito uma coisa para a gente aqui, para a companhia, quando está se encontrando, está discutindo, que é: nós não podemos viver esse momento como um grande enquanto, tá certo? Viver esse momento, o que é que ele vai trazer para ficar para depois. Essa oportunidade de estar aqui conhecendo o Marcos, estar aqui dialogando com dois políticos que eu tenho muito respeito, essa oportunidade tem que manter viva. Essa não pode ser só um recurso que a gente acessou, por que não está se encontrando? A gente tem que acessar e tomar isso para a gente como um salto, isso como uma possibilidade da gente estar acessando mais. Então, a minha esperança vai desses aprendizados, ela nasce dos aprendizados que a gente pode tomar para ficar com a gente, não para ficar esse lugar do provisório, da anestesia enquanto as coisas não voltam ao normal. O normal vai deixar de existir, Carlos, só para fechar, porque nós vamos desestabilizar esse normal sempre. Seja política, a atuação política de vocês, a ação artística e educacional com a qual a gente acredita e trabalha, de criar fissuras desse normal. E se ele vai sofrer esse grande abalo, se o capital vai sofrer um grande abalo, eu acho que a gente tem que aproveitar essas fissuras sim. Ou seja, se os neoliberais estão quietinhos, vamos ocupar o discurso, vamos ocupar a fala. Né? Então, minha esperança nasce daí. Muito obrigado, Fábio Brasil. Passar para o Marcos, então, deixar a mensagem. Marcos, se você tiver algo mais que eu não perguntei, o que você achar importante também, é o momento. Acho que agradecer a oportunidade de debate,
Agradecer a você, Carlos, Fábio, Isabel, prazer. Hoje fui dar uma fuçada na Isabel, vi que a gente tem um monte de amigos e amigas em comum. Ai, que bom. Pena que a gente não se conhece, espero que a gente se conheça logo. Você dance no Chat Container. Agradecer o Celso, combinado. Agradecer ao Celso, nosso parceiro já de um tempo, sempre nos ajudando muito no Chat Container. Fazer um agradecimento público agora no mês de janeiro. Nós estivemos apresentando nosso último trabalho, Epidemia Prata, que trata dos nossos atravessamentos no centro de São Paulo, na Índia. Só foi possível graças à articulação que Celso fez para que a gente pudesse ir também, amparado pelo poder público. Então, fica aqui meu agradecimento público com relação a isso, a sempre nos ajudar. Quem quiser acompanhar sobre o nosso trabalho, www.ciamungunzá.com.br ou nas plataformas digitais também, Teatro de Container ou Cia Mungunzá. Lá a gente vai sempre atualizando tanto as nossas relações culturais artísticas, como as nossas relações sociais. Quem quiser também ajudar, enfim, estar junto nas questões sociais também, é só entrar nessas plataformas que a gente vai, de alguma forma, atualizando. E deixar um ponto que tem me pegado muito, eu comecei com essa fala, e deixar ela no alto, aí, essa bola no alto, para que a gente também pense com relação a isso. Então, a nossa completa ausência de política pública em todos os níveis faz com que nós nos debrucemos sobre solidariedade, e a nossa solidariedade está virando política pública. Então, que a gente pense, enquanto a gente está nesse lugar da solidariedade, enquanto a gente está nesse lugar do voluntário, se a gente não está assumindo um papel do Estado, e ao assumir esse papel do Estado, se a gente está chamando a responsabilidade do Estado para a ausência dele. Então, no Container a gente tem feito muito isso, muito esse debate. Estamos aqui, em alguma medida, suprindo a ausência do Estado, mas estamos gritando e falando para todo mundo que o que estamos fazendo, o Estado deveria estar fazendo. Então, a gente não pode meio que se apoiar numa moral cristã ou numa falsa moral cristã de solidariedade ao próximo e ausentar completamente a responsabilidade do Estado, seja ele em qualquer nível. Então, que a gente pense um pouco sobre isso. É claro que a gente, até pelas nossas questões humanas, pelas nossas questões relacionadas à humanidade, estaremos no front, estaremos na ponta. Eu também questiono um pouco essa ideia de que a nossa arte, que a cultura vai salvar. Eu acho que vai salvar junto com a educação, com o saneamento básico, com todas as outras coisas. Mas que a gente faça um pouco dessa reflexão, que a gente ajude o próximo, mas que a gente tenha consciência se essa nossa ajuda deveria, de fato, estar sendo feita pela gente ou deveria estar sendo feito pelo Estado. Eu quero concordar com você, Marcos, já vou passar para o Celso para encerrar, mas dizendo que a nossa solidariedade ela é crítica, e o que nós temos que fazer é combater, de fato, as verdadeiras causas das desigualdades econômicas e sociais do Brasil. Repito, o Brasil tem condições de fazer um grande investimento nas áreas sociais, dando assistência, tirando as pessoas dessa situação. O que nós estamos fazendo, e vocês, sobretudo, é um trabalho de solidariedade, mas, com certeza, solidariedade crítica, porque vocês tentam, o tempo todo, também desenvolver a consciência crítica das pessoas, para que elas entendam isso. Nós temos que cobrar do poder público, do Estado brasileiro, que garante esse investimento, está na Constituição Federal de 1988. Essa é a nossa grande luta. Só uma conclusão também, que a gente, na medida do possível, se enfileire com as pessoas e perceba se a gente não está deixando ninguém para trás, principalmente nesse processo de atualização, de arte pós-internet, pós-tudo. Então, se está todo mundo caminhando junto com a gente, se está ficando gente para trás, como sempre ficou, e que a gente tente, na medida do possível, diminuir esse campo tão desigual, não só do ponto de vista econômico, mas também de todas as nossas lógicas. Agora a gente tem muitos grupos identitários que conseguiram, há muita luta, um lugar de debate, de pesquisa, de empoderamento. Então, que a gente não deixe essas
coisas ruírem e que todos nós possamos caminhar juntos e juntas. Muito bem. Só antes de passar para o... Quer falar, Fábio? Não. Antes de passar a palavra para o vereador Celso Gianazzi, eu estou falando aqui de combater as desigualdades, as causas das desigualdades econômicas e sociais. Amanhã eu convido vocês, todos que estão assistindo, participando da nossa live, para um grande encontro às 20h30 aqui no Facebook, no YouTube, dos nossos mandatos, com o Vladimir Safatli. Amanhã nós vamos debater a conjuntura do Brasil, a pandemia, o pandemônio político, a extrema-direita, tudo que acontece hoje no Brasil e no mundo. Amanhã a conversa é só com ele, Vladimir Safatli. Então, vocês podem fazer perguntas, ele estará aqui na nossa live amanhã, fazendo esse profundo debate sobre a situação do Brasil, a pandemia e o pandemônio político. Amanhã, às 20h30, todos estão convidados e convidadas. Celso, para finalizar, sua mensagem. Eu vou pegar o gancho na fala do Marcos, né, e dizer o seguinte, foi falado muito aqui na palavra que é importante, a palavra é solidariedade, o trabalho é feito, é importantíssimo, só que a gente não pode, através da solidariedade, normalizar o descaso com a educação, o descaso com a cultura, o descaso com a assistência social, o descaso com as pessoas em situação de rua, o descaso com a educação, quando a Isabel fala que 2/3 não têm condições de acessar as redes sociais ou uma plataforma eletrônica para ter acesso à educação, mas também não pode normalizar que a educação, a Prefeitura de São Paulo corte aqui o MOVA, que é o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, da EJA, Educação de Jovens e Adultos, afaste as crianças com deficiência, negue a elas o acesso à educação. Isso não pode ser normal. Essa falta de política pública voltada para essas áreas não pode ser substituída pela solidariedade, pela boa vontade das pessoas. Então, isso é importante. Os grupos, né, tanto Caleiros como o Cia Mugunzá, trabalho fortemente com essa característica da solidariedade, mas solidariedade crítica, cobrando do ente público políticas públicas, a gente também cobra com orçamento público, né? Por exemplo, na Câmara Municipal ou na Assembleia Legislativa, um orçamento digno para a área da cultura, para que a cultura possa, de fato, ser um instrumento de intervenção social. Então, é através desses movimentos de luta, de resistência, que a gente pode mudar. E aí, só para eu complementar, foi colocado aqui, acho que foi a Luciana, que acabou fazendo uma colocação do descaso da cultura. Um exemplo do descaso da cultura no âmbito federal é a nossa Cinemateca Brasileira, que o Carlos fez uma audiência pública na Assembleia Legislativa. O governo federal está destruindo o maior acervo audiovisual da América Latina, que fica aqui na cidade de São Paulo, com um acervo, uma biblioteca, com várias obras, né, de Glauber Rocha, de muitos outros artistas brasileiros, atores brasileiros, que está sendo perdido por conta de um descaso do governo federal que está tirando verbas da Cinemateca. Eles vão cortar a luz do prédio da Cinemateca e a gente vai perder todo esse acervo cultural, audiovisual, mostra o grande descaso. Tanto é que o governo federal a gente não tem mais um Ministério da Cultura, não há investimento da cultura. Então, gostaria de também deixar esse ponto. A gente pode até, em outro momento, debater mais um pouco, né, sobre a Cinemateca, mas mostra o descaso do poder público com a área da cultura, com a área da educação, com a área da assistência, e isso a gente tem que brigar muito. Então... Deixa eu... Desculpa. Pode concluir, Celso, desculpa. Pode concluir, desculpa. Eu fico com essa esperança. A minha esperança é essa, de ter mais pessoas como vocês, né, lutadores sociais, coletivos, né, como instrumento de luta e de resistência, e que a gente possa estar junto, né, crescendo, ampliando esse horizonte, para que a gente tenha, de fato, um país melhor. Então, a esperança é que a gente tire esse governo que está aí, fora Bolsonaro. Fora. O Marcos queria falar antes da gente encerrar. Queria só te fazer um pedido, Carlos, para você ligar para o Sérgio Sá Leitão e perguntar onde ele está.
Fez cortes na área da cultura antes e durante a pandemia, cortes que estão prejudicando, por exemplo, o Museu Afro Brasil foi prejudicado, né? E vários outros espaços de cultura. Nós estamos cobrando ele, viu, Marcos? Cobrando no pé dele, porque ele já vinha cortando. Desde o início do governo Dória, nós tivemos vários cortes na área do orçamento estadual, vários setores foram prejudicados, e ele continuou cortando e intensificou os cortes agora na pandemia. Muito obrigado pela participação de vocês, Celso, Brasil, Isabel Marques, o Marcos. Foi um prazer enorme esse debate com vocês, essa roda de conversa sobre cultura, resistência e solidariedade. E parabéns pelo trabalho de vocês, altamente criativo e crítico. Criativo e crítico. Muito obrigado. Boa noite. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Um abraço.